em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Diga nesta manhã se você quer conhecer aquele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero E ser achado nele. Conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Quero O meu orgulho me tirou do jardim, mas tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Eu quero conhecer Jesus. Que ser achado nele. Conhecer Jesus. Eu quero te conhecer, Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. meu amor. Amado é o mais belo entre entronizamos o teu nome. Yeshua.
Levanta sua mão e adora Ele. Só Ele é digno, só Ele é digno da nossa adoração. Que nos prostramos diante dEle, digamos Yeshua. Agora, será que você pode levantar as tuas mãos? Tu és Yeshua, oh Yeshua. Será que você pode aplaudir Jesus nesta manhã? Aleluia. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O melhor lugar para estar é na sua presença, Deus. É o lugar onde eu encontro descanso, onde nós encontramos refrigério para nossa alma, onde nós encontramos cura para as nossas feridas, as que estão expostas e as que estão escondidas dentro da nossa alma, Deus. Em Ti, Pai, há um lugar de descanso em Ti, há um lugar de refrigério em Ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é do Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Este lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Onde sonhos não se abortam. Há um lugar onde o medo não nos domina. Onde o medo não me domina. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Este lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor.
Este lugar é o Senhor. Eu quero que a igreja diga agora, bem forte, esse nome maravilhoso. Tu és tudo que eu preciso. Bem forte agora. Jesus. Isso. Tu és tudo que eu preciso. Jesus. Tu és tudo que eu preciso. Jesus. Tu és tudo que eu preciso. Oh, tu és tudo que eu preciso. Tu és tudo que eu preciso. Jesus. Tu és tudo que eu preciso. Jesus. Tu és tudo que eu preciso. Jesus. Tu és tudo que eu preciso. Este lugar é no Senhor. 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 Diga novamente. Este lugar é no Senhor. Este lugar não é um lugar físico. Este lugar é no Senhor. Este lugar, ainda que o Senhor está aqui nesta igreja, mas não é um lugar onde há um prédio. Este lugar é no Senhor. Este lugar está dentro de você. Porque Jesus está dentro de você. Porque o Espírito Santo habita dentro de você. Será que você pode entender isso nesta manhã? Não existe outro lugar mais seguro. Este lugar É no Senhor. Não existe outro lugar mais seguro. Fecha os teus olhos. lugar é no Senhor. Todos os momentos que você passou de dificuldade, de Este adversidade, lugar é no Senhor. você buscou este lugar no Senhor. Porque só nele há refúgio, só nele há paz, só nele há conforto. É no Senhor O Jesus. conforto que eu Não é preciso no homem, mas está é em Jesus, ti. é em Este Jesus, lugar é em Jesus. é no Senhor. Onde eu encontro paz. Onde eu encontro paz. Onde eu encontro refrigério para minha alma. Onde eu encontro perdão. Onde a minha vida é transformada. Este lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. Será que nós podemos dizer: tu és tudo que eu preciso? Diga: tu és tudo. Tu és tudo que eu preciso. Somente a igreja. Tu és tudo que eu preciso. Jesus. Declara com a tua boca isso. Jesus, tu és tudo que eu preciso. Não há nada que esse mundo possa nos oferecer que venha preencher o vazio que há dentro de nós. Aleluia. Não há nada que o inimigo possa te oferecer que possa preencher muitas das vezes quando você vai dormir e você se sente tão sozinho, você se sente tão vazio e você fala: mas por que eu sou assim se eu tenho tudo? Mas muitas das vezes nós não temos a paz que excede todo o entendimento e que vem somente dele. E quando eu tenho Jesus, quando eu entendo que tudo que eu preciso está nele, eu começo a olhar para ele como a minha fonte de água viva. Eu começo a olhar para ele como a fonte que me dá tudo daquilo que eu preciso, para que venha cumprir dentro de mim a sua vontade. Por isso eu posso dizer: tu és tudo. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Tu és tudo que eu preciso, Jesus.
outro mais lindo que tu. Oh, Jesus, tu és lindo, Jesus. Não há outro mais belo que tu. Eu te adoro. Diga lindo. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus. Que eu preciso. Ah, como Ele é lindo, como tu és formoso, Deus. Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus. Jesus, lindo, lindo és, lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Então me leva
Quantos querem ver a face dele? Você pode levantar a sua mão e dizer: me leva, Deus. Oh, me leva. Passado não só hoje, não é só essa manhã. A sala do trono mostra tua beleza. Quero ver tua face. A sala do trono mostra tua beleza. Quero ver tua face. Será que você pode dizer uma palavra de adoração a Ele? Jesus, Não há outro como tu. lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, É a tua igreja que diz Jesus. Jesus, Para terminar, diga aí. lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus. Senhor, nós entronizamos o teu santo nome, Deus. Aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Pois não há outro como tu. Tu és santo, tu és bendito, tu és adorado pela tua igreja, Deus. Tu és o único merecedor que nós nos prostramos e te adoramos, Jesus. Ah, Jesus. Meu Jesus. Tu és o meu noivo amado. Tu és o meu Deus. Tu és o meu mestre. Mas tu és o meu Senhor. Tu és Jesus. Tu és mais lindo, mais lindo, mais lindo, mais lindo. Só tu és, só tu és, só tu és. Ai, Jesus. Olha, caramba, xereca, tá lá, 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 lá. Aleluia! Pergunta nossa, aleluia, Maracaíxa, nossa, daí baixinha, nossa, e a nasciada para cuidar cheneva, nama, e caixa, e na salula, massa, e a caixa, nama, suya, ali, salá, camacha, mira, massa, e seu poço, e a caixa, e salá, cama, rachi, e seu fora, cana, massi, à frente de vós, salá, kniamas. E culaba, e porque temereis, salacararma? E se eu sou o vosso Deus, salacamashi? Lacama, tu, cadê minha honra? Cadê a minha honra? Se eu sou o vosso Deus, cadê minha honra? Por que me desonrais com o teu nome? Por que me desonrais? Por que me desonrais com a tua boca? Por que me desonrais com a tua boca? Por que me desonrais com a tua boca? Por que me desonrais com a tua boca?
atitudes neste lugar. Tem servido a homens, a mim. Aleluia, Jesus. É sincronizar. Deus. Uma palavra de gratidão a dizer para Ele. Dar a nossa fazendo a palavra. E você fique atento, porque eu creio que o Senhor ainda vai falar muito mais ainda conosco. Amém? Paz do Senhor, irmãos. Amém? Gostaria de pedir, irmãos, pode se sentar, abrir as suas Bíblias em Marcos, capítulo 11, versículo 4. Está falando um pouquinho a respeito de Marcos, capítulo 11, versículo 4, vai falar. Então foram e acharam o jumentinho preso, junto ao portão do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. Versículo 8. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele como os que vinham depois clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Versículo 10. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. Amém? Esse texto vai falar sobre Jesus sendo honrado pelo povo de Israel, quando ele entrava em Jerusalém. O povo, por causa de sinais e milagres, num outro livro, creio que em João, aqui, também por causa que eles viram sinais e milagres de Jesus, eles decidiram honrar Jesus. Eles reconheceram Jesus como alguém digno de receber honra. E eles honraram Jesus na entrada de Jesus em Jerusalém. Eu gostaria que os irmãos, não vou pedir para abrir para ganhar tempo, mas eu quero frisar um versículo que em Provérbios 15:33 fala que a humildade precede a honra. Esse versículo, a parte B, fala isso. Então, nós entendemos que quando nós temos humildade, quando nós não decidimos tomar o lugar de destaque, a humildade, nosso posicionamento de humildade, ele vai preceder uma honra. É como se fosse uma regra. Nós não iremos receber honra se nós queremos receber honra. Nós só iremos receber honra quando nosso posicionamento é de não receber honra. Porque a humildade é que vai preceder a honra. E Jesus, nesse caso, ele estava entrando em Jerusalém com muita honra, mas ele estava entrando num simbolismo de humildade, porque ele estava montado em um jumentinho. Ele estava montado em um jumento. Então, ele é o rei, ele nunca vai deixar de ser o rei. Aleluia. Só que para aquele povo ali, eles reconheciam Jesus como alguém digno de receber honra por causa de coisas e sinais e milagres que eles viram Jesus fazer. Mas mais para frente, nós vamos ver, que eu gostaria esse texto que os irmãos abrissem em Mateus, capítulo 27. Mateus, capítulo 27, versículo 21. Ok, Mateus 27, 21 vai falar. De novo, perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Será crucificado. Responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: seja crucificado. Aqui nós vamos ver
o final da história, como Jesus sendo preparado para ir ser crucificado na cruz. E, diante de Pilatos, quem julgou Jesus, na verdade, foi o povo. O povo escolheu Barrabás. Então, um povo que, quando Jesus entra em Jerusalém, decide honrá-lo, decide colocar honra sobre ele. Agora, esse mesmo povo está dizendo, crucifica-o, está dizendo, queremos Barrabás, não queremos Jesus. Então, o que o Senhor tem ministrado ao meu coração, irmãos, é que muitas vezes nós honramos o Senhor em alguns momentos, mas, na verdade, no momento necessário, nós o desonramos. E, para terminar, o Marcos, capítulo 7, versículo 6, você não precisa abrir se você quiser, Marcos, capítulo 7, versículo 6, vai falar assim, a parte B, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E o Senhor ministrou isso muito forte no meu coração, porque muitas vezes essa campanha que nós estamos fazendo de honra, e lá em Salt River também, que a gente teve aqueles 12 horas de oração que falou sobre honra, isso impactou eu muito, porque o Senhor mostrou para mim e me confrontou em coisas há anos atrás, que eu não soube honrar pessoas que eram dignas de receber honra. Eu não soube honrar. Por quê? Porque a honra, ela te tira do lugar de destaque, ela te tira de um posicionamento de orgulho. Você precisa se tirar o seu orgulho para você falar, não, aquela pessoa, e muito além, não, o Senhor, né? Então, é muito difícil para nós, muitas vezes, dispor da nossa glória, do nosso eu, para poder honrar alguém. E o Senhor me confrontou ali naqueles 12 horas de oração, me mostrando situações há anos e anos atrás que eu não soube honrar pessoas que eu necessitava honrar. E o Espírito Santo ministrava ao meu coração que nós temos honrado, às vezes, ao Senhor com os nossos. A gente vem na igreja como um costume, muitas vezes, nós já estamos acostumados. E a gente vem e adora ao Senhor, louva ao Senhor e dá glória a Deus, dá aleluia, mas, na verdade, o nosso coração não o honra. Mas como que eu vou saber que o meu coração não honra o Senhor? Eu vou saber quando Ele coloca na minha vida situações e circunstâncias que é necessário eu ter uma atitude que agrada a Ele e eu não tenho. Aleluia. Por causa que quando eu tenho essa atitude que não agrada ao Senhor, eu não estou honrando o Senhor. Eu estou desonrando. Então, é aí que o meu coração, na verdade, não está honrando. E eu só vou descobrir quando o meu coração não está honrando o Senhor, quando eu permitir o Espírito Santo me confrontar, quando eu permitir o Espírito Santo falar comigo, olha, é aqui, aqui, aqui. Mas nós, muitas vezes, não queremos fazer isso, porque isso vai contra o nosso ego. Isso vai contra o meu ego. Eu falo de mim. Isso vai contra o meu ego. O meu ego quer que eu sempre esteja certa. Mas, na verdade, Jesus, se nós olhamos para a cruz e para Jesus, nós vamos entender que tudo que ele fez é ficar calado quando todos acusavam ele. Porque ele sabia que o propósito dele ali não era se defender, mas era cumprir o plano de Deus, que era muito maior. Então, o Senhor, nessa manhã, quer falar aos nossos corações. Vamos parar de querer honrar o Senhor apenas em palavras. E vamos honrá-lo em atitudes. Quando ele exigir essas atitudes de nós. Não vai ser nós que vamos fazer uma situação acontecer para que eu tenha oportunidade de honrar o Senhor. Não. Muitas vezes nós honramos o Senhor assim, servindo na casa do Senhor, passando vecchio, limpando, fazendo isso e aquilo. Sim, nós honramos o Senhor assim. E nós podemos criar situações que nós vamos honrar o Senhor sim, mas na verdade o Senhor vai colocar em nossas vidas situações que Ele quer que nós venhamos honrar Ele nelas. Aleluia. E será que nós vamos estar preparados? Nós precisamos vigiar, porque o Senhor, Ele requer de nós algo. Nós precisamos deixar o Espírito Santo, o Espírito de Deus, aleluia, trabalhar na nossa vida. Oh, glória. Amém? Aleluia! Glória Amém? a Deus! Não sei se vocês conseguem observar o movimento do Espírito aqui nesta manhã. A presença do Senhor, ela está forte neste lugar. E eu vou fazer o que o Senhor colocou no meu coração. Gostaria de chamar o nosso irmão Anita aqui na frente. O nosso irmão Diácono Gilson.
E o nosso irmão Anilton vai estar segurando a bandeira do Brasil. E o nosso irmão Dilson vai estar. E você vai ficar de pé. Estender sua mão aqui para frente. O nosso país está passando por um momento muito difícil. E aquele que o Senhor prepara, Ele vai governar o Brasil. Não lembra porque nós estamos aqui que nós temos que esquecer do nosso país. Você vai estender sua mão e nós vamos estar clamando pelo nosso país nesta manhã. Profetizando uma mudança para o Brasil em nome de Jesus. Deus, nós queremos levantar Senhor. Esse país, ó Pai, na qual o Senhor separaste, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos declarar sobre o país, ó Pai, toda a corrupção, ó Pai. Senhor, toda coração, ó Pai, para fazer a maldade, ó Pai. Nós declaramos sobre o Brasil, ó Pai, uma nova nação, nação, ó Pai, fundada, Senhor, com os princípios da Tua palavra, Senhor. Nação, ó Pai, Senhor, dirigida de acordo com a Tua vontade, Senhor. A Tua palavra diz que as autoridades, ó Pai. Nós queremos declarar, ó Pai, Senhor, a Tua autoridade sobre o Brasil, Senhor. O Senhor possa, Senhor, levantar, ó Pai, homens, ó Pai, possam amar primeiramente a Ti, Senhor, e amar ao Brasil, Senhor, para que ele possa, Senhor, ser governado de acordo, Senhor, e com a Tua vontade, de acordo com a Tua palavra, Senhor. Pai, nós, em nome de Jesus, parar sobre o Brasil, ó Pai, essa onda, Senhor, que tem dado, ó Pai, e Tu vais abater com a Tua mão forte, com a Tua destra forte, ó Pai. Então, nós cremos, ó Pai, no novo tempo para o Brasil, ó Pai, porque cremos naquele que pode todas as coisas, ó Pai. Tu és santo, digno, Senhor. Tu, Senhor, será glorificado, tem glorificado no Brasil, ó Pai. Mas, Senhor, levanta, Pai, pessoas, ó Pai, dispostas a cumprir, Senhor. Senhor, dispostas a coração voltado para Ti. Assim nós queremos declarar sobre o Brasil, Senhor. Senhor, queira, Senhor, profetizar, ó Pai, uma nação, ó Pai. Mas começa, Senhor, pelas igrejas do Brasil, Senhor. Igrejas que se corromperam, Senhor. Igreja, Pai, que deixaram entrar a corrupção, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, faça uma nova história, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, comece pela Tua igreja no Brasil. Assim nós queremos declarar, ó Pai, Tua bênção, Pai, em nome de Jesus. A Wellington vai estar adorando ao Senhor. E você pode continuar ligado porque o Senhor está neste lugar. Aqui não é proibido te dar glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tu és a ti.
Jesus, louvado é o nome do Senhor. Eu quero dar um pequeno aviso. Ai, missionária Lara pede para avisar. Para nós mulheres, nós vamos ter um momento aqui de oração no dia 3 de outubro, sábado, das 9 às 11, logo após nós vamos ter um almoço. Eu queria te convidar, mulher, porque a Bíblia, como a Bíblia diz que nós somos, toda mulher sábia, ela edifica a casa. E nós só conseguimos essa sabedoria que vem do Senhor se nós estivermos prostrados na presença dEle. Então eu quero convidar todas vocês que estão aqui, se você sabe de alguma mulher que talvez precisaria também estar aqui para que o Senhor possa agir na vida dela e venha salvar a sua casa, porque através de nós alcançamos os nossos. Então eu quero te convidar para que você venha estar aqui em outubro, dia 3, sábado, das 9 da manhã até as 11, logo após nós vamos ter um almoço. Dia 6. Os homens são convidados também, mas principalmente as mulheres, hein? Vamos orar pelas nossas crianças, amém? Quero convidar o presbítero Erivaldo. Ele vai estar orando pelas nossas crianças e logo após ele pode estar dando continuidade ao culto dessa manhã. Quero te convidar a se colocar de pé. Vamos estender as nossas mãos para os nossos pequeninos, para que o Senhor possa estar guardando e cuidando deles aonde quer que eles vão. Pai, nós oramos ao Senhor nesta manhã pelas nossas crianças. Nós clamamos ao Senhor, aquele que pode guardá-los, aquele que pode cuidar. É só o Senhor que pode cuidar, ó Pai, de corações tão inocentes, corações puros, em um mundo tão perverso, em um mundo tão contaminado. Mas, ó Pai, o Senhor nos confiou estar aqui na face da terra porque o Teu Espírito é quem nos ia fazer a Tua vontade. Por isso, ó Pai, toma cada uma das nossas crianças, que a mão do Senhor esteja guardando, cuidando por onde elas passar. Na escola, Pai, que o Senhor possa levantá-los ainda como crianças, que eles possam ser usados, ó Pai, pelo Senhor, para demonstrar o Teu amor ali na escola. Livra do homem mau, livra do homem perverso, livra do pedófilo, livra de tudo aquilo que tentar tocar neles, ó Pai, que não vier do Senhor. Ó Pai, usa os nossos filhos, que eles venham ser como flechas, ó Pai. Que o Senhor possa, Pai, nos ajudar. Ajuda nós, ó Pai, os pais, a educá-los no Teu caminho. Que nós possamos, ó Pai, ter discernimento do Senhor, de como manter os nossos filhos, de como manter a nossa casa na Tua presença. Pai, que dentre eles possam ter, ó Pai, governadores de nações, presidentes, pessoas, ó Pai, tementes ao Teu coração para honrar o Teu nome. Por isso, ó Pai, nós oramos ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Queria convidar o evangelista Benny, que vai, na verdade, está dando continuidade ao serviço. Paz, irmãos, Deus está neste lugar. Desde o princípio deste culto, nós vimos a presença de Deus aqui. Não é porque nós merecemos, não, mas Ele quer nos visitar. Deus quer nos visitar com o seu amor, com a sua graça. Deus já tem falado aos nossos corações em cada cântico, palavra introdutória. Nós devemos honrar a Deus. Honra alguém, você está honrando a Deus. Também nós vamos estar agora adorando o Senhor com nossos dízimos e ofertas. Enquanto você prepara o seu dízimo e sua oferta aí, como a gente sempre fala que essa igreja não fala de dinheiro, mas você ofertar e amar é também uma adoração a Deus. Porque você é algo que nos prende muito, todos nós, ao dinheiro. Dinheiro, a palavra de Deus fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, quando a gente é desprendido do dinheiro, a gente mostra adoração a Deus, porque o dinheiro não é nosso Deus. Então, nós temos que ofertar, dizimar com alegria no coração, sabe? Sabendo que Deus é que nos deu tudo. Estamos apenas em gratidão, entregando a Ele. E é dele, porque tudo é dele. Nosso salário é Ele que nos deu. Nós viemos com alegria. Esta é uma igreja que vem à frente dizimar e ofertar com alegria, sem pressão. Não é obrigado, mas com alegria. Em reconhecimento que nós temos aprendido quem que Deus é para nós. Quem que Jesus é para nós. A maior oferta
foi feita foi a vida de Deus. Então eu gostaria que você viesse à frente, depositasse aqui o dízimo, a oferta. Aleluia. Nesta manhã, Deus é maravilhoso, Deus é santo. Louvado seja o nosso. Vou passar para a palavra. Eu queria dizer que o nosso pastor está em férias merecidas com a esposa. Próxima semana já chega, vai estar conosco. Também eu queria anunciar o aniversário da igreja de Salt River. Tem que será no dia 21, 22, 3. Sendo que no dia 23, no domingo, nós teremos o culto aqui de manhã e teremos à noite às 7 horas da noite. Sendo que na sexta e sábado vai começar às 8 horas da noite. Então eu gostaria de convidar vocês para estar ali celebrando mais um ano de ministério, mais um ano de conquista. Porque um ano de uma igreja é um ano de conquista. Quantas vidas foram abençoadas naquele ano, quantas vidas foram alcançadas e trabalhadas neste ano. Então nós com alegria nós celebramos. Eu gostaria de estar agora também convidando a missionária Luciene, falando de honra. Ela tem esse ministério, bastante dedicação. Ela estava servindo ali em Salt River, agora também foi movida para Long Branch, right? Como a Francine falou, onde é colocado um servo de Deus, Deus está com ele, ele prospera e Deus vai abençoar. Então eu queria que vocês aplaudissem agora, por favor, a Luciene, ela vai estar com a palavra nessa. Amém. Se não fosse pedir muito, será que eu poderia colocar um pedestal aqui para mim? Eu me sinto mais confortável ministrando aqui de baixo. Deus abençoe os irmãos. Eu louvo ao Senhor por mais essa oportunidade de estar na sua casa, é um privilégio. E Deus tem sido sempre fiel, mesmo quando somos infiéis. Depois de alguns dias de cama, o Senhor me permitiu estar aqui hoje. Pensei que não conseguiria estar aqui, mas Jesus é bom. E eu gostaria, em cima daquilo que o Senhor já tem falado nesta manhã, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à sua igreja. O Senhor tem nos levado desde o início desse culto a um confronto para uma mudança. Então, eu queria te convidar, nessa manhã, a se colocar de pé somente, observa, somente aquele que entende que tem desonrado o Senhor de alguma forma, e você quer, juntamente comigo, pedir perdão ao Senhor, porque o temos desonrado. Porque o Senhor foi bem claro aqui, através do seu Espírito, através de uma palavra profética, depois através da irmã Carol, por meio da sua palavra profética também, a Bíblia Sagrada, confirmando que é fácil fazer algo na casa do Senhor. Mas e quando ninguém nos vê? E quando estamos sozinhos e ninguém nos vê? Será que temos honrado ao Senhor? Então eu entendo, não vou falar de você, porque a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. Eu tenho entendido que eu não tenho honrado o Senhor como Ele merece. Eu não tenho honrado o Senhor como Ele deve e merece ser honrado. Isso começou a ministração desde a escola dominical hoje. O Senhor ministrou sobre santidade. E o Senhor segue falando. Então, aquele que entende e reconhece que tem desonrado ao Senhor em alguma forma, de alguma maneira, em alguma área, ore comigo nessa manhã. Senhor, estamos aqui diante da Tua presença para confessar a Ti que não temos te honrado. Como o Senhor tem falado, aonde está a minha honra? Porque a tua honra não é de palavra, a tua honra não é de aparência, a tua honra é quando o Senhor olha para dentro de nós e enxerga em nós um reconhecimento da tua santidade, um reconhecimento de quem tu és, um reconhecimento que somos pecadores e tu és santo, um reconhecimento que somos falhos e tu és perfeito, um reconhecimento
que tudo é para ti, é por ti, e sem ti não estaríamos aqui, sem ti não sairíamos das nossas casas, sem ti, ó Deus, não teríamos fôlego de vida. Continua nos confrontando a uma mudança, continua gerando em nós temor do Senhor, porque o que tem faltado em nós é temor do Senhor. Gera em nós, Espírito, temor a este Deus santo, a este Deus puro, a esse Deus único, digno de exaltado e honrado nesta manhã. Recebe a honra que é tua, recebe a nossa gratidão, recebe a nossa adoração e o nosso louvor, e perdoa, Senhor, os nossos pecados, a nossa falta de honrar a ti. Perdoa-nos em nome de Jesus nesta manhã. E a igreja aplauda o Senhor comigo. Abra a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 20. Juízes, capítulo 20. Gostaria de ler 2 versículos da palavra de Deus, versículo 26 e o versículo 40. Porque o tema qual foi me dado é restauração da honra. Então, Juízes, capítulo 20, versículo 26 e versículo 40, diz assim a palavra do nosso Deus. Então todos os filhos de Israel, todo o povo, subiram e vieram a Betel e choraram. Digam comigo, choraram. Estiveram ali perante o Senhor e jejuaram. Diga comigo, jejuaram. Aquele dia até a tarde. E ofereceram holocaustos. Diga comigo, ofereceram holocaustos. E ofertas pacíficas perante o Senhor. Diga, ofertas pacíficas perante o Senhor. Agora vá para o versículo 40. Então, a nuvem de fumaça se começou a levantar da cidade, como uma coluna de fumaça. E virando-se Benjamim a olhar para trás de si, eis que a fumaça da cidade subia aos céus. Podeis assentar, glorificando ao nome daquele que vive para todo sempre. A palavra de Deus nos diz, na sua santa e bendita palavra, a história a qual começamos a ler alguns versículos, sobre a história, ao meu ver, mais chocante de toda a Bíblia. Se tem uma história na Bíblia Sagrada que me choca, essa história a qual vamos ministrar nesta manhã. Ao meu ver, não há uma história tão trágica como essa história que iremos falar nesta manhã. E por muitos anos da minha vida, eu questionei ainda quando criança, ainda como adolescente, a qual minha mãe dizia assim, você quer ganhar o seu presente de Natal no final do ano? Quero. O que você quer? Uma bicicleta. Então, para você ganhar a sua bicicleta, você vai ter que ler a Bíblia durante um ano. Aí, no final do ano, você ganha o seu presente. Era assim que ela fazia. E aí, ela fazia perguntas para ver se havíamos lido mesmo. Eu não tinha como passar a perna nela. Então, irmãos, e quando eu era criança e adolescente, eu lia esse texto e me revoltava muitas vezes. Não conseguia entender como um Deus santo permitia tal atrocidade, como um Deus santo permitia ser colocado na santa palavra de Deus algo tão trágico. E eu me lembro um episódio que um dia eu estava na casa de uma prima minha, aí eu deveria estar aproximadamente com uns 18 anos, e sentamos na mesa para estudar a palavra e começamos a ler essa história. E aquela prima minha começou a chorar
e disse assim: eu não me conformo com isso na Bíblia. E começamos a questionar sobre esse episódio que iremos falar nesta noite. Porém, a Bíblia é um livro espiritual e não tem como você carnalmente tentar entender a Bíblia. Porque você só consegue entender a palavra de Deus por meio do Espírito que é dele, o Espírito Santo de Deus. Então, quando muitas das vezes eu tentei entender pela carne, eu ficava conturbada, confusa, às vezes revoltada. Mas quando pedimos ao Espírito Santo para revelar a palavra que é dele, aí nós começamos a entender que tudo que está registrado na santa palavra de Deus existe um porquê. Que tudo aquilo que está colocado na sua palavra tem um motivo de estar ali. Essa tragédia dessa história acontece num contexto político degradante. Por quê? A história começa a dizer que não havia, nesta época, líder sobre o povo em Israel. E Juízes 21, que você lê aí, 25, diz que naqueles dias não havia em Israel, e cada um fazia o que era certo aos seus olhos. Porque aonde não há um líder, o povo se corrompe. Aonde não há liderança, de liberdade vira libertinagem. Aonde não há um cabeça, aonde não há liderança, vira um caos. Começa a ver anarquia, você vê o exemplo visível nos dias de hoje que está acontecendo no nosso país, o Brasil. Porque uma liderança corrupta, uma liderança que deixa todo mundo fazer o que quer, o que aconteceu com o país. O país está completamente sem direção. O povo está cometendo todo tipo de pecados que querem, da forma que querem, ainda sendo aplaudidos, ainda sendo até honrados nos seus pecados. Por quê? Falta uma liderança. Israel estava assim nesse quadro. A Bíblia diz que não havia líderes em Israel e o povo fazia aquilo que achava que era certo. Estavam sem freio, estavam perdidos, estavam sem direção. Aí a Bíblia diz que havia um levita, que era da tribo de Levi. E esse levita, que os levitas eram aqueles que prestavam a organização do tabernáculo. Organizavam o culto da casa do Senhor. Então aquele levita, a Bíblia diz, que ele sai das montanhas de Efraim. Efraim eram os descendentes de uma das 12 tribos de Israel. Então a Bíblia diz que esse levita que morava nas montanhas de Efraim, ele sai de Efraim, passa por Belém para pegar uma esposa para ele, toma para si de Belém uma concubina. Concubina era uma mulher que se juntava ao homem, morava com ele, vivia como que maritalmente, porém não era casada. Então aquele levita desce de Efraim, passa em Belém, arruma uma esposa. Aí eu começo a ver uma história que aparentemente parece linda. É uma história de romance. Aquele levita vem, passa em Belém, escolhe a esposa dele, a concubina dele, e prossegue na sua viagem, porque ele tinha um objetivo. E a Bíblia diz que aquele levita, quando pega aquela mulher, aquele quadro, aquela história que tinha tudo, que estava começando bem, tinha tudo para terminar bem, aquele homem dá amor àquela mulher, aquele homem toma aquela mulher da casa dos seus pais. A Bíblia diz então que aquela concubina vem e adultera e trai aquele homem. O que me chamou a atenção nessa história é que, porque, segundo a lei, e eles conheciam bem a lei, aquela concubina deveria ser apedrejada, porque ela havia traído aquele levita. Mas aí aquele levita, ela trai o levita, volta para a casa dos seus pais e fica ali por 4 meses. E ele tinha tudo, segundo o costume da época, para apedrejá-la, e está tudo certo. Mas aquele homem decide ir atrás dela, perdoá-la e voltar a viver com ela como se nada houvesse acontecido. Aí eu olho o quadro desse levita e me vem à memória o profeta Oséias, que foi citado aqui pelo evangelista bem no início, e eu vou pegando, né? Porque eu sempre oro, Senhor, confirma a tua palavra. E ele começou falando sobre isso. Oséias,
é traída por Gomer, que vai para o mercado escravo, e ele vai no mercado comprá-la de volta depois de tudo que ela havia feito, revelando o amor de Deus por nós. Aí eu vejo aquele levita tendo a mesma atitude. Ele perdoa aquela concubina, que nem esposa legítima era, e traz ela de volta. Só que quando ele vai buscá-la, aí eu vejo um sogro revelando que aquele homem fica feliz. A Bíblia diz que ele convida a entrar, o recebe com alegria, e ele fica ali por 3 dias com seu moço, com a sua concubina e o pai dela. E a Bíblia diz que ele está feliz por 3 dias, a festa na casa, porém no 4º dia ele decide seguir caminho. Afinal de contas, aquela não era a casa dele. O que me chamou a atenção aí é o relacionamento que aquele levita tinha com o sogro. Porque não era normal, geralmente, sempre, né? Não deveria ser assim, mas você vê sempre que há algumas desavenças entre sogra, nora, entre sogro, genro. E aí eu vejo um sogro insistindo para ficar com ele. Então aqui eu aprendo algumas lições, porque se ele fosse um genro mal atribulado, o sogro dizia: toma aqui a minha filha, leva logo, porque ela já mora com você mesmo. Mas não, o sogro começa a insistir com ele. Depois de 3 dias na casa do sogro, talvez se fosse um de nós, já fazia a mala e despedia em paz. Mas no 4º dia o sogro diz assim: não vai embora. Fique mais um pouco, se alegre mais comigo, e servindo a ele todo o tempo. E a Bíblia diz que no 4º dia ele fica, convence. Aí entra o 5º dia. Irmãos, que genro maravilhoso era esse? Ou era o sogro que era maravilhoso, sim ou não? Porque no 5º dia, pela manhã, ele insiste novamente para ele ficar. Eu falei: Senhor, ele queria o genro morando com ele. Esse genro devia ser muito bom, era o sogro que era muito bom. Mas olha bem, o que acontece nessa história? No 5º dia, ele insiste, ele fica, mas à noite ele decide ir embora. Ele falou: não, é hora de eu voltar para a minha tenda, porque quem tem casa quer casa, né? E a Bíblia também diz que você não deve ser muito constante na casa do seu vizinho, para que ele não se enfade e venha se irritar contigo. Então ele pega e vai, decide: vou embora. Só que há momentos na nossa vida em que Deus vai usar aquelas pessoas que, ao nosso ver, não seriam as pessoas mais indicadas para ser usado para nós. Porque aquele sogro insiste para que ele ficar, era Deus querendo trazer livramento àquele casal. Porém, ele não entendeu a voz de Deus. E quantas vezes eu e você, Deus está usando alguém, está falando, e você diz assim: ai, fulano é atribulado, eu não vou ouvir. Só que quando nós temos ouvido espiritual, sensível à voz do Espírito, ele pode usar até um animal. E aqui eu vou abrir um parênteses e contar algo para vocês. Eu vou visitar um irmão muito usado por Deus, que já faleceu há 2 anos atrás. E quando eu estive na casa dele, era um homem de Deus, que nenhuma palavra da boca daquele homem caiu por terra. Ele disse assim: você está vendo aquela janela ali? Heitor, daqui a alguns minutos vai pousar um passarinho naquela. E esse passarinho vai começar a cantar. É Deus falando com você. E eu vou falar aquilo que Deus vai trazer para você. Eu penso: passarinho nenhum. Como é que o passarinho vai pousar na janela? Ainda vai cantar para mim? Ok. Irmãos, foi o prazo dele fechar a boca. Um passarinho pousou na janela. Quando eu vi o passarinho, eu pensei: estou tendo uma visão. Porque nós somos incrédulos. E ele olhou para mim e disse: não é uma visão. E o passarinho começou a cantar. E Deus começou a falar comigo. O que Deus quis me ensinar e quer nos ensinar nessa manhã? Que Deus fala em todo o tempo. Que Deus fala em todo momento. Agora, nós não conseguimos ouvir a sua voz porque os nossos ouvidos espirituais estão fechados. E Deus estava usando aquele sogro para falar com ele: não saia daqui. Tem um laço de morte para vocês.
Não se mova deste lugar. E quantas vezes o Senhor está falando, e nós não ouvimos, e depois acontece, e nós vamos chorar, é tarde. E eles saem. E a Bíblia diz então que quando eles saíram na sua peregrinação, porque ele tinha um foco, uma visão onde ele queria chegar, e eles foram peregrinando, andando, de repente cansados, muito cansados da viagem, o seu moço diz assim: vamos parar na cidade próxima, que é a cidade de Jebus, porque estamos cansados pelo menos para passar a noite. E aquele levita disse: não vamos nos hospedar em lugar aonde não seja do meio dos nossos irmãos. Ei, aquele levita teve uma preocupação, porque ele sabia que os Jebus não eram irmãos. Então ele falou assim: não, vamos seguir, avançar mais adiante para Gibeá, porque em Gibeá estão os benjamitas, que são das 12 tribos de Israel, é o nosso irmão. Então vamos mais adiante, mas em Jebus não passaremos a noite. Aquele homem entendia: eu posso ficar no meio de um povo que não é meu, e esse povo vem me destruir. Eu posso ficar no meio de um povo que não é meu, e esse povo vem me contaminar. O que me chama a atenção é o que nós vamos começar a entrar na história agora, quando eles chegam então, muito cansados da viagem, em Gibeá, no meio dos seus irmãos. A Bíblia diz que habitavam ali os benjamitas. Quando eles chegam naquela cidade, a Bíblia diz que já era de noite, cansados da viagem. Imagina, montado num jumento ou montado num camelo, cansado do deserto, aquele casal, mas o seu moço decide então chegar mais adiante, cansaram mais ainda, se coloca no lugar desse casal. Quando muitas vezes viajamos de avião, o desejo que temos quando descemos no aeroporto, doido para chegar em casa porque estamos cansados, sim ou não? Imagina enfrentar deserto num lombo de um jumento ou num lombo de um camelo, sacudindo o tempo inteiro. Eles estavam arrebentados de cansado. Mas quando chegaram ali em Gibeá, a Bíblia diz que não houve um só irmão que foi se posicionar para socorrê-los. Ei, hello! Ele não quis ficar em Jebus porque não era o seu irmão. Porque ele entendia: eu tenho que ficar no meio dos meus irmãos, porque no meio dos meus irmãos eu serei cuidado. No meio dos meus irmãos, eles suprirão as minhas necessidades. No meio dos irmãos, quando eu clamar socorro, eles me atenderão. Mas não foi isso que aconteceu. Estão lá no meio dos irmãos e a Bíblia diz que ninguém apareceu. E eles tiveram que passar a noite na praça, porque os irmãos que eram irmãos não enxergaram a necessidade dele. E aí eles estão na praça. Se coloque no lugar deles agora. Depois de uma viagem longa e cansativa, você tem que ficar sentado no banco duro de uma praça, sobre o relento, talvez frio, e sem ter como dormir. Eu quero te dizer uma coisa nesta noite. Muitas das vezes, nós esperamos daquele que tem para nos oferecer, daquele que tem para nos dar, e aquele irmão que pode nos oferecer. Eu não estou falando aqui de bens materiais, eu estou falando de um abraço, muitas vezes, que precisamos. Eu estou falando de uma palavra de consolo, que muitas vezes precisamos. Eu estou falando de chegar: eu sinto que você não está bem, vamos na minha casa tomar um chá, eu vou compartilhar da palavra com você, eu vou orar por você. Mas às vezes o irmão está do nosso lado, precisando apenas de um teto. Porque qual era a maior necessidade deles naquele momento? Era um teto. Porque a Bíblia diz que ele vai falar mais à frente: eu tenho gado para o meu pasto, eu tenho mantimento, eu tenho dinheiro, só preciso exclusivamente de um teto. Mas eles não quiseram saber. Mas Deus sempre, muitas vezes, na maioria das vezes, de onde nós esperamos, da onde nós achamos que vem o socorro, da onde nós achamos que vai estender a mão, da onde nós achamos que vai nos consolar, da onde nós achamos que vai fazer algo por nós, não vai fazer. E geralmente é entre os irmãos. A Bíblia diz então que aparece um velho
E esse velho não era dos irmãos, não eram dos benjamitas. Aquele velho veio das montanhas. E a Bíblia diz que aquele velho vem cansado também do seu trabalho de campo. E quando aquele velho chega, olha aquele casal na praça, ele se aproxima. Eu me lembrei da história do bom samaritano. O levita que tinha que socorrer, não socorreu. O sacerdote que tinha que socorrer, não socorreu. Mas quem não era do povo, quem não era do sangue é que estendeu a mão. E nós esperamos socorro daquele que é irmão, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. E a Bíblia diz então que vem aquele velho, porque o Senhor nunca vai nos deixar desamparados se formos fiéis nas nossas necessidades. E aquele velho veio e disse para eles: o que vocês estão fazendo aqui? Aí eles explicaram: não, nós temos comida para o gado, nós temos tudo, só precisamos de um teto. E ele falou: de onde você vem, para onde você vai? E me chamou a atenção a resposta daquele levita: eu venho das montanhas de Efraim, passei por Belém e estou indo para a casa de Deus. E quando estamos frustrados, decepcionados, magoados, atribulados, com problemas, estamos com foco de ir à casa de Deus, porque entendemos, é na casa de Deus que eu vou ter conforto, é na casa de Deus que eu vou ter alento, é na casa de Deus que eu vou receber bálsamo, e nós estamos indo para a casa de Deus e não acontece assim. Ele disse: eu estou indo à casa de Deus. E aquele homem então convida para entrar na sua. E aí começa a história trágica de toda a Bíblia. E quando ele entra na sua casa, a Bíblia diz que naquela cidade dos irmãos, os benjamitas, haviam ali os homens de Belial. Eram benjamitas, mas haviam corrompido o seu coração. Eram benjamitas, mas a Bíblia diz que filhos de Belial eram homens perversos, homens maus, homens ímpios, que haviam se contaminado e haviam contaminado o seu coração. Quando aquele homem entra na casa daquele ancião, a Bíblia diz que eles começam a festejar e se alegrar. Quando eles começam a se alegrar, vêm os filhos de Belial a bater na porta. Ei, os filhos de Belial deveriam ter dado socorro, sim ou não? Os filhos de Belial deveriam ter socorrido o irmão na sua necessidade, sim ou não? Os filhos de Belial deveriam ter dado o teto, deveriam ter estendido a mão, não fazem nada. Mas quando alguém se levantou a fazer, quando alguém resolveu dar socorro, alento, alívio, e eles começam a se alegrar, os filhos de Belial começaram a bater na porta. Ei, sempre haverá um filho de Belial para tentar tirar a nossa alegria do Senhor. Mas a palavra que eu trago da parte de Deus para você como igreja nesta noite, não abra a tua porta para os filhos de Belial. Porque a Bíblia diz que os filhos de Belial batiam na porta. A atitude daquele homem era não abrir a porta. Se os filhos de Belial estão batendo a porta do teu coração para te inflamar, para te contaminar, para te entristecer, não abra a porta, Ramandor e a súbia, do teu coração, diz o Senhor. Quantas vezes os filhos de Belial batem na nossa mente, querendo contaminar nossa mente com aquilo que vai nos afastar de Deus, com aquilo que vai nos tirar da santidade do Senhor, e eles estão insistindo todos os dias conosco, até abrirmos a nossa porta. E a Bíblia diz que eles batiam. O que eles queriam ali? Eles já não haviam ajudado. Agora que eles estão felizes, alegres, festejando, eles batem na porta para tentar destruir a alegria daqueles homens de Deus. E quando aquele ancião abre a porta, eles dizem: mande para fora esse levita que entrou na tua casa, porque queremos abusar sexualmente deles. É o texto.
Irmãos, olha o nível de degradação moral que estava aquela cidade, porque não havia um líder. E eu quero dizer uma coisa aqui para a igreja: o Brasil não está longe disso. Irmãos, alguns anos atrás, você não ouvia falar, e eu falo porque eu tenho compromisso com a palavra de Deus, eu não tenho medo, você não ouvia falar, na minha época, de homossexuais. Não ouvia. Existia, mas as pessoas tinham mais temor. Hoje é só o que se ouve falar e é só o que tem. Por quê? Porque o anticristo está preparando o seu governo aqui na terra. E a Bíblia diz que ele vai ter aversão às mulheres. Então esse espírito de homossexualismo que está pairando no mundo hoje é a preparação para o governo do anticristo. E a igreja está dormindo, não vendo diante dos seus olhos os sinais eminentes da volta do Senhor Jesus. E aqueles homens querendo abusar do levita. E a Bíblia diz, aí eu me reporto para Ló, quando escolhe a campina do Jordão segundo seus olhos, e acontece o mesmo. Os 3 anjos da parte de Deus, a teofania de Deus se revela, vai na casa dele. E os homens da cidade rodeiam a casa querendo pegar os anjos. Irmãos, nós estamos longe disso. Porque nós estamos vendo aí, homossexuais pegando a cruz, colocando na cruz para simbolizar Jesus Cristo. Estamos vendo tanta aberração com o sagrado do Senhor e ninguém está fazendo nada. E a Bíblia diz então que eles tentam fazer isso. Aquele homem, numa atitude de loucura, ele diz assim, não faça isso com esse levita que está debaixo do meu teto. Eu tenho uma filha virgem que nunca conheceu varão, e tem a esposa do levita, eu vou dar para vocês, e vocês fazem com ela o que vocês bem entenderem. Irmãos, sabe por que aquele homem teve aquela atitude? Porque um pouco de fermento leveda toda a massa. E quando nós começamos a ficar muito no meio do pecado, o pecado começa a nos influenciar. Porque aquele homem deveria se posicionar como um sacerdote e dizer, você não vai pegar nem ele, nem a minha filha. Cadê o sacerdócio? Como um pai tem coragem de fazer isso? Porque naquele momento ele só preocupou com ele e com seu amigo. Hello? Quantos de nós, por falta de amor, eu estou bem, a minha família está bem, não me importa o sofrimento do meu irmão. Que dirá quem está lá fora? Por isso que a igreja não tem avançado, porque a Bíblia diz que um outro sinal eminente da volta de Jesus é o esfriamento, a falta de amor, porque o amor de muitos se esfriaria. Então aquele homem revelou uma falta de amor tremenda pela própria filha. Só que Deus teve misericórdia da filha dele. E aquele levita, quando viu que os homens iam invadir a casa, joga a concubina, a sua esposa, para fora. Irmãos, como nós temos nos posicionado? Como nós temos nos posicionado como igreja? Diante dos ataques do diabo contra os nossos preceitos da palavra de Deus. Porque aquele homem conhecia Deus. Como que aquele homem teve coragem de lançar a mulher para o lado de fora? Para ser abusado. Muitas vezes não lançamos no ato, mas lançamos esposa, lançamos marido, lançamos filho nas mãos do diabo com as atitudes que estamos tendo. Às vezes nos chocamos porque ele, com a sua mão, literalmente jogou-a para fora. E quantos com as ações não têm jogado para fora? Porque aí fora estão os demônios, os filhos de Belial. E quantos não têm lutado pela sua casa e pela sua família? Os filhos de Belial insistem em bater na porta, mas eu acho mais fácil
largar o meu casamento e partir para um segundo, partir para um terceiro, do que lutar pela minha casa e não ouvir aos filhos de Belial. Quantos não estão dispostos até perder a própria vida, porque aquele homem entendia, eles são maioria. Se eu não fizer o que eles querem, eu irei morrer. Então ele pensou só nele, ele não pensou na casa dele. E quantos de nós, aí me refiro agora aos filhos, acha mais fácil deixar o filho ficar o tempo todo na frente da internet, acha mais fácil o filho ficar no computador, sendo alimentado pelos filhos de Belial, enquanto os filhos estão morrendo e os pais não estão vendo. Muitos estão vendo como aquele levita e não estão fazendo nada. E a Bíblia diz então que aquela mulher foi abusada por aqueles homens até da noite até o dia amanhecer. Quando amanheceu o dia, ela se arrastando, quando ela tocou no marco da porta, o levita abriu a porta e olhou para ela e disse: levanta, vamos embora. Ela não respondeu palavra alguma, porque já. E a Bíblia diz que aquele homem pega aquela mulher, coloca sobre o seu jumento, leva para a sua casa. E agora ele pega o corpo da sua esposa, da sua concubina, e corta em pedaços. Irmãos, olha o estado deste homem. E quantos de nós estamos fazendo exatamente como aquele levita? Pegamos os projetos de Deus, os sonhos de Deus, os sonhos que nós temos em Deus, e não vemos mudança, não vemos nada, e pegamos esse sonho e matamos. Não só matamos, ainda esquartejamos e olhamos e diz: não tem mais. Porque eu não vejo mudança, eu não vejo perspectiva. O quadro para aquele levita era de fim, morte. Não tinha mais o que fazer. Então, no momento de loucura, ele pica a mulher em pedacinho, como serial killer. E quantos de nós estamos na casa do Senhor, estamos cantando, adorando, louvando, mas estamos com os nossos sonhos despedaçados, frustrados. Aparentemente por fora adoramos ao Senhor, mas por dentro feridos, arrebentados, maltratados pela vida, pelas decepções, pelas frustrações, pelos traumas que muitas vezes arrastamos pela vida. Estamos como aquela mulher, totalmente quebrados. Mas aquele homem não ficou em casa chorando. O que me chama a atenção é que aquele homem tome uma posição, mesmo diante do caos, mesmo diante da perda, mesmo diante da tragédia. Ele não se acovardou, ele não ficou chorando. Quando ele respondeu, aquele velho, aquele ancião lá atrás: eu vou para Jerusalém. Aquele homem tinha um foco. O crente tem que ter um objetivo firme aonde ele quer chegar. O crente não vive perdido igual cego em tiroteio, sem saber para onde ir. O cristão, ele tem um foco, ele tem uma meta, ele sabe aonde ele vai chegar. Aquele homem sabia, com mulher ou sem mulher, eu sei aonde eu vou chegar. Com ela ou não, na tragédia ou não, o meu foco é a casa do Senhor. Foi isso que ele falou para o ancião. E quantos de nós, se acontecesse um texto que aconteceu com ele, irmãos, ele foi traído lá atrás. Agora abusam, desonram a mulher dele, desonram ele diante de todo o povo. Estamos aqui nessa manhã ministrando sobre honra. E quando o processo que temos que passar é um processo de desonra. O que aquele levita fez para merecer isso? E aquele homem foi desonrado. Porém, meditando na palavra do Senhor, eu entendi por que Deus livrou a filha do ancião e não livrou a mulher do levita. Porque existe uma lei de semeadura, que ela serve para o ímpio e para o justo.
Existe uma lei de semeadura, que aquilo que eu plantei eu vou colher. Aquela mulher plantou o quê? Traiu seu marido, adulterou com ele. Você acha que ele não sentiu? Você acha que ele não sofreu? Agora você vê mais na frente ela sofrendo algo pior. E às vezes não entendemos. Por quê? Fulano sofre tanto. Nós nunca podemos questionar a Deus o sofrimento de ninguém, porque Deus é soberano e Deus nos conhece. E Deus sabe o porquê de todas as coisas. Aquela mulher havia feito algo que ela merecia a morte, e aquele homem a amou, aquele homem a livrou. Agora acontece essa tragédia na vida dela, mas aquele homem não perdeu o foco. Aquele homem, a Bíblia diz que agora manda pedaço do corpo daquela mulher para todo Israel, e convoca todo o povo na presença de Deus. E a Bíblia diz que 400.000 homens. E aí ele expõe o que havia acontecido. E a Bíblia diz que aqueles homens, então, vão na cidade de Gibeá e pedem aos benjamitas para colocar os ímpios, os iníquos, os homens de Belial para fora para serem mortos. Hello! Eles não propagaram uma guerra. Eles foram para resolver o problema. Eles chegam em Gibeá e diz: manda para fora esses iníquos que cometeram tal loucura em Israel, para que o matemos e extirpamos o mal do meio de vós. Porque eles entendiam, um pouco de fermento leveda toda a massa. Eles entendiam, como diz o apóstolo Paulo, tirai o iníquo do meio de vós. Alguém pode dizer, mas estamos na graça, não estamos na lei. Só que o Deus que é misericórdia e é santo, ele também é justiça. E a Bíblia diz então, eles entendiam, esses homens de Belial vão contaminar toda a cidade. Vão contaminar todos os benjamitas. Nós temos que estipar o mal do nosso meio. E quantas vezes nós não fazemos e Deus quer fazer e nós entramos no meio. E quando o mal está dentro da nossa casa e nós queremos ser coniventes com ele. Mais cedo ou mais tarde o juízo virá sobre nós. Porque a Bíblia diz que eles pediram somente os perversos, os maus, os homens de Belial, que haviam feito tal atrocidade para serem mortos. E a Bíblia diz que os benjamitas se posicionam contra eles e diz, não daremos os homens. Por quê? Porque nas ações não, mas no coração já estavam corrompidos. E quantos de nós, porque a Bíblia diz que não vai cobrar só daquele que faz, mas daquele que concorda com aquele que faz. E hoje, nós estamos coniventes muitas vezes com o pecado. Não posso falar porque vai magoar o irmão. Não posso falar porque ele vai abandonar a igreja. E eu te pergunto, quem é o dono da igreja? E a Bíblia diz então que eles pegam, vocês não vão pôr os homens para fora, não. Então vamos à guerra. Não tinha outra opção. Só que quem convocou a guerra não foram os israelitas. Foram os que estavam errados. Porque aquele que está errado e que não quer mudança, sempre vai estar confrontando. Aquele que é errado e não quer mudança, sempre estará contendendo. Aquele que é errado e não quer mudança, sempre vai estar trazendo prejuízo à obra do Senhor, sempre vai estar trazendo dor de cabeça e problema para o seu pastor. A Bíblia diz então que eles vão à peleja. E oram ao Senhor e consultam ao Senhor. E quando eles oram ao Senhor e consultam ao Senhor, sabe qual é a resposta que Deus dá para eles? Vão à peleja. E quem pelejará primeiro? Judá pelejará primeiro. Por quê? Porque eles possuíam, a Bíblia diz, que os inimigos, que não eram inimigos, eram irmãos. Eram benjamitas, eram irmãos. Os irmãos rebeldes, os irmãos atribulados, eram 22.000. Todos os israelitas eram 400.000. Uma guerra desigual, sim ou não? Só que sabe o que aconteceu? Deus manda, olha, Deus sabendo que o povo era muito, diz assim, vá Judá primeiro. Aí foi a tribo de Judá. Sabe o que aconteceu? Os benjamitas desbarataram Judá diante deles. E morreram diante deles naquele dia
22 homens. Peraí, hello? Não foi Deus que mandou eles ir à guerra? E como é que o Deus que me manda ir para a guerra me bota na guerra para eu ser destruído? A Bíblia diz que eles voltam, por uma ordem de Deus eles foram, Deus os mandou para a guerra, eles voltam da guerra destruídos, 22 mil homens mortos. E eles fazem, sabe o quê? Talvez se fosse eu e você desistir. Deus me botou nessa luta. Estou arrebentado, eu não vou mais para a casa do Senhor. Deus me colocou nessa prova e eu não merecia passar por isso. Eu não podia estar nessa situação. Então eu vou parar na caminhada. Eu vou chorar dentro de casa. Eu não vou prosseguir, eu não vou caminhar. Rei, Deus mandou eles ir. E eles, como bons servos, tinham o único objetivo: obedecer. Espera aí, obedecer para ser envergonhado? Obedecer para ser destruído? Como entender um Deus desse? Eu vou te explicar. Em vez deles desistirem, chorarem, se revoltarem contra Deus, se descabelarem, abandonarem a obra, a Bíblia diz que eles vão para o monte orar. E vão pedir a Deus conselho. Deveremos voltar e guerrear contra os nossos irmãos. Irmãos, a guerra não deveria ser entre nós. Mas a Bíblia está falando que eles iremos guerrear contra os nossos irmãos. Sabe o que Deus responde? Vai eles. E quando começaram a peleja, a Bíblia diz que no começo os benjamitas mataram 18 mil. 2 mil na primeira. 18 mil na segunda. Volta Israel desmoralizado, envergonhado, destruído. Que se fosse eu e você, perdia a fé. Não acreditava mais em Deus. E quantos não falam, mas pensam que Deus é esse que me permite passar tal coisa? Que Deus é esse que me permite ser destruído? E a Bíblia diz que na terceira vez, eles fazem algo diferente. Pega a sua Bíblia aí comigo. No versículo que lemos, quando iniciamos a ministração. Leia aí o primeiro versículo que nós lemos. Capítulo 20, versículo 26. Leiam aí, por favor. Parou aí, só um minuto. Eles foram chorar. Chorar nós podemos, somos humanos. Só que até aí, para ir à guerra, eles não haviam jejuado. Agora eles jejuam pela primeira vez. A luta na nossa vida em que o Senhor vai nos levar a ela, para termos mais intimidade com Ele. Porque na nossa zona de conforto, não queremos orar como deveríamos orar. Não queremos jejuar como deveríamos jejuar. Não queríamos clamar como deveríamos clamar. Aí o Senhor fala, vai para a guerra, que eu vou te ensinar. É mais fácil aprender sem a guerra. Mas quando não aprendemos sem a guerra, o Senhor irá nos levar para a guerra para aprender mais com Ele. Continua, por favor. Aí eles oferecem ao Senhor. Não oferecerei a Deus aquilo que não me custar sacrifício, disse Davi. Eles entendem. Eu vou à presença de Deus, mas eu não posso ir de mão vazia. Eu tenho que ofertar algo ao Senhor. Eu tenho que oferecer algo ao Senhor. E não é aquilo que eu acho, é aquilo que o Espírito vai falar em mim que eu tenho que oferecer. E quando esse oferecimento é aquilo que vai me doer. Porque é fácil eu determinar aquilo que eu quero ofertar ao Senhor. E quando no meio da minha guerra eu tenho que ofertar, não aquilo que eu quero, mas aquilo que Ele manda. E aquilo que Ele mandar eu ofertar é aquilo que eu não quero ofertar. Continua o versículo. E oferta, holocausto. Holocausto fala de sacrifício.
Holocausto fala de morte. E quando Deus quer matar aquilo que está vivo em nós? Então ele vai fazer assim, vai para a guerra uma vez. Você vai para a guerra, não aprendeu? Prepara que tem uma segunda guerra. Vai a segunda vez para a guerra, não aprendeu? Prepara que tem uma terceira guerra. Agora, quando você fizer do jeitinho que eu quero, diz o Senhor dos Exércitos, quando você fizer da maneira que eu quero, quando você orar da maneira que eu quero, quando você jejuar da maneira que eu quero, quando você clamar e ofertar da maneira que eu quero, então eu vou agir, diz o Senhor. Agora leia aí. Antes de ler o último versículo. E a Bíblia diz então, que aqueles homens, eles vão para a guerra. Só que agora tem uma palavra aí que é um segredo. É a única vez, diferente das outras, que Deus diz assim, eu agora pelejarei por vós. Deus não havia falado isso antes, eles é que não tinham prestado atenção. Deus só falou, vai. Deus não disse, vai que eu vou te dar vitória. Ele falou, vai, é para guerrear. Agora, a vitória eu dou no momento que eu acho que você está pronto e preparado. Eles foram, na terceira vez, agora eu vou ser convosco. E a Bíblia diz que eles vão para a guerra. Sabe o que acontece? Eles armam emboscada. E eles combinam entre eles um sinal. E a Bíblia diz que eles fazem uma emboscada quando os inimigos saem para a peleja. E a Bíblia diz que já de cara, pelo caminho, os benjamitas já de cara na entrada da guerra mata 30. Peraí. Você não falou que ia ser conosco? Nós nem começamos a guerra, eles já mataram 30. Vou voltar para trás e vou desistir. Deus se esqueceu de mim. Deus não está vendo o meu sofrimento. Deus está brincando comigo. A Bíblia diz que mesmo os 30 mortos já no início da batalha, eles continuam firmes. Porque eles sabiam que o Deus que prometeu, ele não faz. Eles sabiam que o Deus que falou, ele vai fazer. Ainda que você esteja vendo tudo destruído, ainda que você esteja vendo guerras que não cessaram, guerras sobre guerra. A Bíblia diz que aqueles homens prosseguiram na batalha. E a Bíblia diz que então eles combinaram, vamos colocar um sinal, vamos jogar uma nuvem de fumaça. Quando a fumaça subir até o céu, aí eles vão cair na armadilha. Porque eles vão ficar perdidos no meio da fumaça e nós entramos e atacamos. Irmãos, a Bíblia diz que eles estão no meio da guerra e de repente explode uma nuvem de fumaça que vai até o céu. Os benjamitas olham para trás assustados por causa da fumaça. Ei, igreja, tem fumaça de vitória chegando. Tem fumaça de honra chegando. Aquela batalha, aquela guerra toda foi para Deus honrar aquele levita que foi fiel ao Senhor. Embora que parecia que tudo estava morto e destruído, que não havia esperança, mas a nuvem de vitória chegando. A nuvem de Deus chegando. A Bíblia diz que quando eles começaram a olhar para trás, ficaram olhando para trás, eles armaram a emboscada e eles caíram nela e foram mortos. E a Bíblia diz algo muito interessante na palavra do Senhor, que o Senhor então pelejou por eles e os matou. Enquanto eles foram na guerra, confiando no seu braço, eles foram envergonhados, destruídos, desmoralizados. Quando Deus decidiu entrar na guerra, eles não fizeram nada. Leia no versículo, porque antes da nuvem de fumaça, a Bíblia diz que Deus matou. Sabe quantos homens? 25.100 homens. Uma única vez. Então, eu gostaria que a igreja se colocasse de pé nessa mão. Versículo 36 diz, eles estavam confiados na emboscada que haviam feito contra Gibeá. Porém, foi Deus que agiu no meio da peleja. Então, glorifique a Deus.
Não retroceda, não volte atrás, continua firme. A peleja não é vossa, é do Senhor. Nós estamos num preparo, não recebemos vitória, é porque ainda há algumas batalhas a serem travadas, algumas vitórias a ser recebidas, mas não retroceda, porque nós temos um alvo que é o céu, nós temos um alvo que é Cristo. Assim como aquele levita falou no início da história, eu vim das montanhas, fui a Belém, mas estou indo para a casa de Deus. Nós estamos nessa terra de passagem. O nosso alvo é o céu. Não podemos retroceder, porque o nosso alvo é o céu. Que Deus em Cristo vos abençoe. Glória a Deus. Aplauda o Senhor mais forte nesta manhã, nesta tarde. Que bela exposição da palavra, não? Está orando. Presente. Senhor, sabemos, ó Deus, tem se colocado diante de Ti, ó Pai, para servir a Ti, para fazer, ó Deus, o Teu chamado. Senhor, eu venho te pedir, ó Deus, que o Senhor capacita cada dia mais. Toda enfermidade cai por terra em nome de Jesus. Não existe enfermidade que permaneça diante do teu nome. Senhor, nós declaramos, ó Pai, que a tua filha se levantará para fazer o teu chamado, para cumprir o propósito a qual tu chamaste a ela para fazer. Senhor, eu declaro, ó Deus, uma palavra junto com essa igreja, onde a prosperidade, ó Deus, vai reinar naquela casa, onde ela não terá que trabalhar tanto, ó Deus, porque ela terá tempo mais para estudar como ela gosta de fazer, para dar aulas, Senhor, para trazer a tua palavra, que o Senhor, ó Deus, venha derramar sobre a mente da tua filha todo o entendimento e sabedoria que vem somente do céu. Em nome de Jesus é o que nós choramos, Pai. Glória a Deus. Então, relembrando mais uma vez o aniversário da igreja, Alto River, vai ser de domingo, dia 22 e 23. Domingo vamos estar aqui de manhã, domingo à noite. Culto de quarta-feira. Não percam nesta campanha maravilhosa, onde nós todos temos aprendido sobre a restauração, como esta palavra maravilhosa. Deus tem usado cada um aqui nesse púlpito, né, para poder trazer a nossa. Nós devemos buscar. Então, na quarta-feira, o culto é rápido, é de 8 às 9, muito rápido, objetivo. Na sexta-feira temos oração, 9 às... Ah, não, agora não. 2 anúncios, pessoal. Não, essa sexta-feira estamos lá. E vamos orar para terminar. Fecha os teus olhos. Então queremos te agradecer, Pai, por esses momentos aqui em tua presença. Neste culto, nós viemos para, Senhor, exaltar o teu nome, para te adorar. Mas, Pai querido, o Senhor sempre nos abençoa. O Senhor sempre, Senhor, nos dá aquilo que nós não merecemos, por causa do teu amor, por causa da tua graça. Por isso nós queremos agradecer pela palavra, por tudo que o Senhor falou conosco aqui, desde o início deste culto, Senhor. O Senhor tem falado aos nossos corações. Nós vimos que o Senhor é que dirigiu este culto, o teu Espírito é que moveu neste lugar. Não foi o homem, mas foi o Senhor usando cada um aqui, Senhor. Por isso nós queremos agradecer. Agradecemos por cada um que esteve aqui, Senhor amado, aleluia, nesta tarde. Abençoa-nos nessa semana, Senhor. Vai à frente, Senhor, porque se o Senhor não for conosco, nós não podemos ir, Senhor, porque nós sabemos que nós podemos falhar, Deus, mas nós queremos que o Senhor vá conosco, Senhor. Sem a tua presença nós não queremos mover, Senhor. Ó Pai, levanta nesta igreja, Senhor, homens e mulheres, Senhor, que tenham esta consciência, que sem o Senhor nós não podemos nada, Senhor.
Leva-nos, Senhor, às nossas casas, aos nossos lares, debaixo da tua proteção. Mais uma vez, abençoa a tua filha que vem ministrar a palavra aqui neste dia, Senhor. Abençoa a sua família, os seus familiares, Senhor, e vai sempre renovando as forças na vida dela, Senhor. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com a igreja. A igreja diz amém. Que Deus abençoe os irmãos. Uma semana de paz. Em nome de Jesus.